Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um momento, mais um encontro, sejam muito bem-vindos. Professora Maria José, estamos conectados pelas redes de ensino, sejam muito bem-vindos. Módulo 1 da EJA, hoje a nossa disciplina é a disciplina de Geografia. E em Geografia hoje vamos aprender um pouco sobre localização de bairros, de cidade e de países. E vamos começar falando sobre o que é localização, né? O que significa uma localização? Localização é um termo que é utilizado para designar uma área, um espaço físico, né? Exemplo, para falar sobre os elementos que encontramos na Terra, nós podemos usar um mapa ou coordenadas geográficas, podemos utilizar para poder encontrar, né, elementos que fazem parte da Terra, como rios, né, países, continentes. Delimitar territórios também é uma outra forma da gente poder encontrar esses elementos que fazem parte. E a localização, ela vai ser o ponto específico, né? Onde fica localizado tal região, tal cidade, tal bairro, né? Um mercado, uma fábrica, uma loja, a nossa casa. Então a localização ela nos ajuda a também compreender o nosso dia a dia e a facilitar quando nós estamos à procura de algum lugar, algum espaço ou alguém, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a localização de bairros. Os bairros, eles são divisas geográficas das cidades, né? Eles são áreas compartilhadas, né? Eles compõem casas, eles têm CEP, né? O CEP, que é o código postal, né? Os bairros, aqui na nossa cidade, de primeiro era um CEP para a cidade toda, mas aí teve uma mudança e agora cada cidade tem o seu CEP, né? O bairro, como eu falei para vocês, ele é uma área compartilhada, né? Dentro de uma cidade, né? Ou de um município. As pessoas que vivem nele formam uma comunidade. Então, o bairro é formado por uma comunidade de moradores, de pessoas que fazem parte daquele bairro, né? E a organização, né? E a localização e a organização das ruas é justamente o CEP que vai ajudar, vai facilitar essa organização e essa localização das ruas. Nós vamos assistir um vídeo. Esse vídeo vai explicar pra gente um pouco mais sobre a importância do CEP. E também vai ter um tutorial nesse vídeo, onde vocês vão aprender como vocês pesquisarem o CEP da rua de vocês. Vamos lá? Maravilha, maravilha, pessoal. Após assistirmos o vídeo, né, que nos mostra a importância do CEP, que nos ajuda na localização e na organização das ruas que fazem parte de um bairro, e também tem um tutorial de como pesquisar. Então, se você for para algum lugar, né, algum órgão público que peça o CEP da sua rua, você já sabe fazer a pesquisa para poder descobrir, porque aí no tutorial tem ensinando tudo, tá bom? E aí nós vamos falar um pouquinho também sobre as cidades, né? As cidades, que são os espaços urbanos, ela tem habitantes, tem infraestruturas que podem atender a população, né? Para ser uma cidade, precisa ter infraestrutura para poder suprir a necessidade daquela população que faz parte. Como? Uma cidade ela tem que ter um hospital público, né, que comporte as pessoas daquela cidade. Ela tem que ter uma delegacia,
né? Ela tem que ter postinhos de saúde, ela tem que ter uma prefeitura, né? Ela tem que ter infraestrutura para poder receber aquela população que está ali nela, tá? Se ela não tiver esses elementos, né, que precisam dar suporte à população, então ela não é considerada uma cidade, tá? A nossa cidade, Santa Cruz do Capibaribe, ela tem, né, ela tem hospital, ela tem UPA, ela tem delegacia própria, ela tem presídio, ela tem órgãos municipais, né, que podem dar assistência às pessoas que moram nela. Então, por isso que ela é considerada. Nós temos um exemplo aqui de Brejo da Madre de Deus e São Domingos. São Domingos não é uma cidade, São Domingos é um distrito. Um distrito de Brejo da Madre de Deus. Brejo da Madre de Deus é a cidade e São Domingos é um distrito. Por quê? Porque São Domingos ainda não tem toda a infraestrutura que é necessária para poder dar suporte àquela população, tá? Então, as cidades. Nós vamos falar de algumas cidades aqui próximo da gente, né? Pra gente lembrar, nós temos Caruaru, bem pertinho aqui da gente. Temos Bezerros, temos Vitória de Santo Antão, temos Agrestina, Garanhuns, Arco Verde, são algumas cidades que fazem parte do nosso estado, que é Pernambuco, tá? E falando sobre o país, o nosso país é o Brasil, né? É o nosso país. O país, ele é um território delimitado, né? Por e a partir das relações de poder, né? Tendo que apresentar território autônomo, governo e população. Então, ele tem que ter um território que seja dele, um tamanho que seja dele, né? Que delimite aquele espaço. Ele tem que ter os poderes, né, políticos e governamentais e tem que ter também uma quantidade de habitantes para poder ser um país. O nosso país, que é o Brasil, é um dos maiores, né, da América do Sul, é o maior da América do Sul. E é o quinto maior do mundo na sua área territorial. Então, nós somos bem privilegiados, né, em questão de área, é extensa demais o território brasileiro. Nós somos delimitados pelo Oceano Atlântico, fazemos fronteiras com outros países, como Bolívia, Peru, Paraguai, né? E dentre outros territórios, como os bairros, cidades, estados e países, existem os limites e existem as fronteiras. Os limites e as fronteiras, eles vão ser as divisões, né? Para a gente saber com que estado eu estou. Eu estou no estado de Pernambuco. E se eu for seguir para o estado da Paraíba, o que é que me divide Pernambuco da Paraíba? No nosso caso, são placas, né? Que são os elementos culturais que fazem essa divisão, tá? Então, nós vamos assistir um outro vídeo. Esse outro vídeo vai falar um pouquinho pra gente sobre a importância, né, dessas divisões, limites, divisões, fronteiras e o que é e como nos ajuda também a localizarmos, né? Quando é que eu estou em um país e passo para outra? É um rio que faz essa divisão de um país para outro? É uma placa? É uma ponte? E de um estado para o outro? É divisão ou é fronteira, tá? Então, esse vídeo ele vai ampliar o nosso conhecimento, né, sobre os conteúdos que nós estamos vivendo hoje, a localização dentro de um bairro, cidade ou país, e também sobre limites e fronteiras. Vamos lá? Nosso país, o Brasil, também tem limites que o separam de outro país, como também as unidades de federação, ou seja, os estados, e os municípios também têm limites e divisas que determinam onde termina um território, ou seja, uma cidade, e onde começa outro. Um exemplo claro disso são as casas. As casas elas são separadas por muros, ou cercas, que são os seus limites. Em geral, o limite entre as moradias e as ruas são os portões. As propriedades rurais geralmente têm cercas como limites de seu território. Os limites que marcam a separação entre dois ou mais territórios podem ser representados por elementos naturais ou culturais. As placas e pontes são exemplos de limites culturais. Os limites naturais são representados por elementos como rios, montanhas e áreas florestais. As cataratas do Iguaçu são um exemplo de limite natural que divide o Brasil da Argentina. No Brasil, usamos o termo divisa para nos referir a uma delimitação entre dois estados, como o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná, por exemplo. Os limites também podem ser estabelecidos utilizando apenas as linhas imaginárias nos mapas. Observe o mapa dos limites territoriais do Brasil.
a distância entre os pontos extremos e os limites com outros países. Muito bom, pessoal! Assistimos o vídeo, né, sobre divisões, fronteiras, e aí espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? O objetivo é que nós possamos entender um pouco melhor, né, sobre os nossos territórios, né? Cada território é diferente um do outro, as divisões também são diferentes, né? E as localizações também são diferentes. Então, espero que vocês tenham gostado, tenha passado um pouco do meu conhecimento para vocês, e nós nos encontraremos em uma próxima aula. Bom descanso e tchau, tchau!